Graça e paz para todos. É realmente um tempo muito especial que vamos ter neste dia, nesta manhã, esta noite, dependendo do lugar e a hora que possa ver esta meditação. Hoje queremos falar sobre 4 atitudes que Jesus Cristo espera dos seus seguidores. 4. Podíamos falar de muitas mais, naturalmente, mas só vamos falar de 4. 4 porque considero que estamos a viver um tempo em que a história, o povo, as pessoas que se intitulam cristãs, infelizmente estão em grande carência nestas suas atitudes, nesta sua forma de vida, neste propósito de vida que Deus deu à sua igreja, aos seus seguidores. O Senhor Jesus levantou a sua igreja com um propósito bem definido, fazer a diferença em cada geração. E cada geração ela foi chamada, como ele próprio disse, para sermos luz, para sermos sal, para podermos refletir a sua glória, para podermos transmitir a fragrância do seu conhecimento. Nós devemos, como cristãos, representar Jesus Cristo. Não é em vão que muitas vezes comento de que nós fomos chamados para ser estrangeiros, forasteiros. São verdades absolutas sobre aquilo que é o ser de facto cristão. E é muitos os casos que nós nos deparamos com imensas pessoas que, se dizendo cristãs, de facto negam o ser em virtude, de facto, da forma de vida, da forma de estar. O Senhor Jesus, ele faz a diferença em cada geração. Ele note que a sua grande mensagem, a mensagem do amor, a mensagem da esperança, a mensagem do Evangelho, que significa boas novas, ela é uma mensagem para o povo, para cada um de nós. Mas ele também trouxe para a nossa vida princípios dos quais cada cristão deveria levar em conta e em consideração, uma vez que se intitula como cristão. 4 aspectos. Eu vou falar sobre 4. Vou enumerá-las e, de facto, é muito importante nós compreendermos qual. A primeira que eu gostava de falar neste dia, nesta manhã, para quem estiver a assistir connosco na hora, no direto, é sem dúvida a nossa união como comunidade. O Senhor Jesus levantou uma igreja. Igreja essa que ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. A igreja essa que é como a menina dos olhos de Deus. Jesus, em determinado momento da história da humanidade, através de Abraão, fez realmente nascer uma geração, uma nação, e através desta nação, muitas nações vieram ao mundo e foram abençoadas por causa de Abraão. E nós, na igreja, o tempo da igreja, ela é um tempo, de facto, em que o Senhor Jesus levantou a sua própria igreja. Daí não haver nem grego nem judeu, termos todos o direito à salvação, coisa que muitos dos judeus não entenderam antes da vinda e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja do nosso Senhor é uma igreja para ser unida. Logo, muito cedo, se percebe a humanidade das pessoas, que, seguindo Jesus, criaram uma série de decisões. Porquê? Por causa de muitos sentimentos errados, completamente adversos àquilo que é o princípio de Jesus para a sua igreja. A união da igreja é tão fundamental que a mesma pode gerar fé ou incredulidade. Nada mais é penoso que alguém, como igreja, seja causa de desunião, seja causa de conflitos. A desunião gera perda da qualidade, da essência do verdadeiro cristianismo. Quando não há unidade da igreja, quando a igreja não está unida em Cristo, e ela gera perda de unidade, perda de fé, e muitas pessoas, porque há aqui uma carência grave, há aqui um problema sério, porque as pessoas sempre, como eu disse há algum tempo atrás, as pessoas sempre atribuem a Deus as obras dos homens. As pessoas sempre conseguem associar a Deus as atitudes do ser humano. Note, se eu errar, muita gente vai achar que Deus errou.
vai achar que Deus é defeituoso, ou até vai dizer, se Deus existisse, Deus não permitia que alguém fizesse tão mal à sua própria igreja. E isso não é verdade, não é de todo verdade, porque Deus deu-nos o livre-arbítrio para podermos gerir a nossa vida conforme nós bem queremos. Nós não somos manipulados no sentido de marionetes nas mãos do Criador. Nós somos pessoas com vontade própria, capacitados de decidir conforme o que bem queremos. E a união da Igreja, ela tem sofrido muito ao longo da história. Em qualquer localidade hoje se encontra muitas igrejas com as mais diversas formas de fé, com dogmas dos mais diversos, com crenças das mais diversas. Porquê? Por causa daquilo que muitas vezes move os corações de quem se diz e se intitula cristão. A desunião gera perda de qualidade, como disse bem. Jesus sentiu necessidade de orar pela igreja por causa da união. Note que Jesus estava há 2000 anos atrás na Terra. Ele estava na parte já quase final do seu ministério e ele teve a necessidade de fazer uma oração lá em João 17. Essa oração, ela reflete a preocupação do próprio Senhor Jesus em saber que os seus, que aqueles que o seguem, iriam trazer muitas vezes desunião dentro da sua própria comunidade. E nós, se analisarmos os evangelhos, se nós analisarmos inclusivamente Atos dos Apóstolos, a Romanos, as epístolas do apóstolo Paulo, nós encontramos uma série já de decisões e de coisas que estavam a ser causa de divisões. Em Coríntios até muitos diziam que um era daquele, outro era daquele outro. Porquê? Porque havia já uma série de coisas que saíam do padrão de Deus e que o apóstolo Paulo teve que intervir com as suas epístolas. Mas veja a preocupação do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Para quê? Veja o que Jesus diz em sua oração. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti também, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Maravilhoso este texto. Para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens me amado a mim. Note que Jesus, para que eles creiam, a unidade, a perfeição da unidade da igreja fará com que o mundo creia em Jesus Cristo. E Jesus sabia deste facto. Porquê? Porque os desentendimentos, as diversas divergências entre fés, elas eram, e mesmo, eu só estou a concentrar-me na fé em Cristo. Podíamos falar de muitas outras fés que também temos encontrado desunião completa em termos de opinião, em que não há uma opinião única, não há uma maneira de ver que leva à união da igreja. Há uma coisa que nós temos que aprender. A união, ela gera força. E quando nós olhamos para o tempo em que se levantou a Torre de Babel, vemos Deus num desabafo a dizer que o homem é toda uma força só. Isto é, eles têm todos a mesma linguagem, todos a mesma forma de pensar, e isso fará com que não haja limites para eles. Quando abrimos Atos dos Apóstolos, no capítulo, logo do início da igreja primitiva, diz que era todo o coração do homem em que cria em Jesus Cristo e receberam o Evangelho de bom grado, e diz que o poder de Deus foi tão forte que nada era impossível à igreja. Os milagres aconteciam, as coisas eram tão maravilhosas que o povo cria em Deus de uma forma fácil, por causa da união que havia no povo. E nós, como igreja, temos que entender que a união de Deus, a união entre os membros das igrejas, mesmo às vezes em comunidades diferentes, porque neste momento é tão difícil
isso ser reversível, mesmo em comunidades diferentes, o povo em si, ligado às comunidades, deve ter uma atitude única. Não é em vão que o próprio salmista, no Salmo 133, ele podia cantar: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E essa união trará bênção, trará unção, trará vitória sobre a comunidade. A igreja de Coríntios estava a viver um momento de grande desunião e o apóstolo Paulo teve que intervir. Ele dizia na sua oração: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, e estejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Ou seja, já em Coríntios, como tinha dito há poucos minutos, havia um problema em que o povo estava a querer criar dissensões. E ele prorroga: irmãos, pelo nome de nós, foi como um clamor, como uma aflição, para que haja entre vós o mesmo sentimento e que não haja dissensões, ou antes sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porquê é que isto é tão importante? Porquê é que Jesus espera da sua igreja, das comunidades cristãs, esta união? Porque ela fará com que alguém, por exemplo, não cristão, ao entrar numa comunidade onde encontra pessoas que pensam da mesma maneira, que sentem da mesma maneira, embora não estou a dizer com isso que não haverá pequenos pontos de alguma divergência de opinião, porque diz a Bíblia que há pontos difíceis de entender nas Escrituras, há situações difíceis que nós não conseguimos as decifrar. Para já não temos revelação. Um dia teremos, mas hoje ainda não. Mas isso não serve de desunião. Isso não serve de destruição. Porquê? Porque quando nós somos verdadeiros cristãos, a nossa preocupação é o corpo. E o corpo, o qual a cabeça é Cristo, como diz a palavra do Senhor. E nós, como igreja, precisamos de entender que as comunidades cristãs precisam estar unidas. Seja ela católica, seja ela ortodoxa, seja ela o que for, ela precisa de estar unida para que o seu propósito seja alcançado, que é, sem dúvida, a evangelização. É, sem dúvida, o levar o conhecimento do amor de Deus às pessoas. O segundo ponto que eu gostava muito de fazer-vos ver a necessidade é realmente o amor. Este amor que devia estar plantado no coração de cada um de nós. Note que o amor, como falei há bem poucas semanas atrás, o amor é a base de todo o cristianismo. O cristianismo não foi fundado na guerra, não foi fundado numa luta, não foi fundado em tentativas de obrigar as pessoas. Não, note, o próprio Senhor Jesus disse: quando fores uma cidade, levar o Evangelho e se repousar sobre uma casa em que ela aceita a tua paz e aceita as tuas palavras, então descansa aí. Caso ela rejeita, sais, sacodes os teus pés e partes para outro lugar. Porque a Bíblia é clara para que a pregação do amor é, sem dúvida, algo que deve estar plantado em nosso coração, e nós não devemos, de maneira nenhuma, levar o evangelho da tirania, o evangelho do medo, o evangelho da troca de favores, o evangelho o evangelho de que o inferno, isso não é o evangelho. O evangelho é as boas notícias. Lógico que quem crê, crê, quem não crê, não crê. E o próprio Senhor Jesus, que esteve na terra, quando ele ministrava, ele dizia: eu não vim para condenar, mas a palavra que eu vos dou, essa vos há de julgar. Se vocês a rejeitam, é um assunto vosso. Eu vim para vos trazer o caminho. O caminho segue quem quer. E também podemos ler
na palavra do Senhor, nos Salmos, até quando cocheareis entre dois pensamentos, que Deus aborrece a duplicidade de vida, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não vemos, ao contrário do que se ensina em muitos lugares, não vemos o evangelho do medo, que é um evangelho da obediência pelo medo, por exemplo, do inferno. Isso não é correto. Eu tenho que ensinar o amor de Jesus Cristo. E o amor de Deus tem que estar derramado em nosso coração. O apóstolo Paulo esteve perante o nascimento de alguns dogmas que se estavam a levantar na sua geração. Ele teve que intervir entre muitas epístolas que escreveu, mas com a igreja na Galácia, ele teve que intervir de uma forma ainda mais intensa e reduzir toda a lei numa palavra. Veja o que é que ele diz, e esta palavra, esta verdade fundamental do cristianismo, era para mostrar aos da Galácia que não se pode misturar o evangelho com a lei. Porque a Galácia, na Ásia Menor, ela era uma comunidade que realmente havia ali um grupo de igrejas e que olhavam muito para aquilo que era humano, para as novidades do dia-a-dia, das novas doutrinas, dos novos pensamentos, da nova filosofia. E também havia muitos judaizantes que queriam misturar o evangelho do amor de Jesus Cristo. Eles acreditavam que nós tínhamos que ser salvos por Cristo, mas também com as obras da lei. E isso é errado. Nós não fomos chamados para ser salvos pela lei. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, pelo favor imerecido, que nós não éramos merecedores de Deus. E ele diz em Gálatas 5,14 algo tremendamente maravilhoso, que nós como igreja temos que aprender e entender, porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor que deve estar derramado no coração do cristão, do seguidor de Jesus. Não esqueçamos o nosso tema, não é? Aqueles que seguem algumas verdades, algumas atitudes, algumas formas de estar, alguma forma de vida, propósito de vida que Jesus espera dos seus seguidores. E toda a lei, dizia Paulo à igreja na Galácia, toda a lei se cumpre numa palavra: amar o próximo como a ti mesmo. Olha, isto é qualquer coisa de extraordinário e ao mesmo tempo absolutamente difícil. Só o amor de Deus derramado em nosso coração, e tal como Jesus disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo, só com o novo nascimento conseguimos amar o próximo. E toda a lei, note, e lá em 4:10, ele diz que muitas vezes eles estavam, em Gálatas 4:10, eles estavam numa guerra chata, não é? Que eles estavam a caminhar contra o próprio Evangelho. Vejam que isto estava a deturpar o Evangelho, em que a igreja de Gálatas eles queriam guardar dias, queriam guardar meses, queriam guardar tempos e anos. Em 4:10 ele diz: guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Ou seja, irmãos, que sejais sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizeste, etc. Paulo estava tão preocupado que aquela igreja estava tão preocupada em levar as pessoas à lei, em levar as pessoas aos princípios da lei, à guarda do sábado, à guarda da festa de não sei o quê, e Paulo teve que dizer: não é assim. Nós precisamos entender que toda a lei se cumpre, se resume a uma palavra: amar a Deus, o próximo como a ti mesmo. Sem dúvida que não é fácil, não vamos dizer que não é de maneira nenhuma, mas é possível quando o amor de Deus está derramado em nós. E o Efésios 3:19 diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O segredo é conhecer o amor de Deus. O amor de Deus que excede. Note, o amor de Deus é qualquer coisa de extraordinário. Se nós conhecermos Deus, de facto, conhecermos o seu amor, nós vamos vencer uma série de tabus,
uma série de dogmas, há paradigmas que vão cair, porque muitas vezes nós olhamos para Deus, nós hoje, nos tempos que vivemos, em que o ateísmo está a crescer, está a haver uma guerra contra Deus como sendo Deus, um Deus que não é bom, que não é amor, porque mandou matar, porque isto, porque aquilo, não compreendendo uma série de questões culturais da época, escritos, não entendendo muitas vezes algumas coisas, por isso que deturpam o Evangelho. Por isso que a Bíblia diz que há muitos falsificadores do Evangelho. Que nós, nesta manhã que estamos convosco, possamos entender que o amor de Deus excede todo o entendimento. Mas é necessário conhecer o amor de Cristo. Por isso que eu digo que o amor de Deus, quando ele está derramado em nosso coração, aí tudo muda na nossa vida. O amor não pode, o nosso amor, ele não pode de maneira nenhuma ser fingido. Porque também é fácil fingir amor. Não é fácil viver fingindo toda a vida. Mas em determinados momentos, se o amor não é real, ele se reflete e se realça. Portanto, ser artista de púlpito ou artista do cristianismo também é um tempo que não dura muito. Romanos 12, 9 diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo-vos em honra. Então veja, 2 Coríntios 6,6 também diz: na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Veja, orientações que Deus nos dá para ter um amor não fingido. Eu posso vos dizer, tive momentos de carência de amor. Carência de amor não é de receber o amor de Deus, é de eu tê-lo para dar. Porque muitas vezes a vida, as adversidades, as contradições, as incompreensões levam-nos a perder a essência do que é ser cristão. E nós precisamos, como cristãos, ter o amor de Deus bem derramado em nosso coração. Em 1 Pedro 1,22 diz: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos cordialmente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não na semente corruptível, mas na incorruptível pela palavra de Deus, que vive e que permanece para sempre. É importante nós compreendermos que devemos purificar a nossa alma na obediência à verdade para amar fraternalmente. É uma ordem de Jesus, amar o próximo. 1 João 4, número 18 e alguns versículos a seguir, nós encontramos a importância do amor na boca do apóstolo João. Ele diz: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que é que quem ama a Deus, ama também seu irmão. Ora bem, nós temos que entender o amor de Deus. O amor de Deus, como diz a Bíblia, é um amor profundo. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas, ao mesmo tempo, esse amor que Deus tem, ele quer ser derramado sobre nós a fim de podermos refletir o seu amor e o seu conhecimento ao nosso próximo. Uma das características da Igreja é a união. A segunda é o amor. E a terceira que eu quero falar nesta tarde é o nosso testemunho. Porquê falar destas coisas? Por muito simples. A Igreja do meu Jesus, ela deve dar testemunho do amor de Deus, da união da Igreja, daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz. E hoje estamos a viver uma época em que as pessoas não estão a falar de Jesus. As pessoas acham que o facto de falarem de Jesus lhes vai trazer alguma perda financeira. E a ordem do meu Jesus foi: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo.
o testemunho da nossa vida. Ele é aquele que deve refletir a nossa obra. Veja que, como é que eu dou testemunho de alguém que não fez nada na minha vida? Como é que eu, como cristão, poderei dar testemunho de algo que eu não creio? Por isso que eu acho que hoje estamos com um problema grave de fé. No conceito de muitas pessoas, a fé está muito estragada, a fé está muito deturpada, porque uma pessoa que não dá testemunho de Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo diz, se eu prego o Evangelho, não me tenho que me vangloriar, não tenho que me gloriar, não tenho que me elogiar, é porque me é imposta essa obrigação. E mais, ele disse que temos de estar sempre preparados para dizer a razão da nossa fé. O nosso testemunho é aquilo que fala sobre aquilo que Deus é em nós e aquilo que Deus tem feito em nós e aquilo que Deus trabalha a partir de nós. Veja, se Deus é grande na minha vida, eu vou refletir Deus. Porque é que Jesus disse que nós somos a luz do mundo? Porque ao olharem para nós devem ver Cristo. Ele diz, eu sou a luz, não é? E quem está em mim é luz. Rios de água viva sairão de si. Porquê? Porque quem tem Jesus reflete Jesus. Aquilo que o coração está cheio, isso fala à boca. E há muita gente que não está cheia de Deus, mas se diz cristão. Mas intitula-se como cristão, mas que não tem Cristo, que não vive para Cristo e não fala de Cristo e não reflete Cristo, porque as suas obras não são boas. A minha palavra nesta manhã não é de destruição, mas é de tu te aproximares de Deus. Tu poderes olhar para Jesus Cristo e pedir a Ele socorro e te tornares uma verdadeira testemunha viva de Jesus Cristo. Note o Novo Testamento. Jesus chega ao Gadareno e o Gadareno ele recebe um milagre sobrenatural incrível, pois ele era endemoniado, vivia no meio dos sepulcros, vivia como um louco. Podíamos hoje chamar de louco, punhamos no hospício, e ele foi liberto por Jesus Cristo. E ele depois queria continuar a caminhar com Jesus e Jesus disse, não, vai para os teus e anuncia com grandes coisas Deus te fez. Porque é necessário nós falarmos daquilo que Jesus tem sido em nossa vida. Eu sei que muita gente não tem uma experiência real com Deus. Por isso que Deus diz, provai e vede que o Senhor é bom. Por fim, e não menos importante, talvez o momento que eu mais gostaria de partilhar esta palavra é sobre a nossa fé. A fé, como sempre digo, é o bem mais precioso que nós temos. Com a fé, eu venço todos os obstáculos. Com a fé, eu encontro cura para a minha doença, eu encontro cura para qualquer situação, até para quem me rodeia. Eu, com a fé, posso alcançar o impossível, porque a fé é algo que existe entre nós. É o melhor e mais valioso património que o homem pode possuir, ou a mulher pode possuir em sua vida. Há poucos dias falei sobre este ponto de Hebreus 11:1. Declara em Hebreus, nesta revista, Almeida, revista e corrigida, diz que a fé, no versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das que se não vê. Fé é algo que te leva a ser algo fundamental. É um fundamento. Ou seja, a fé cristã, ela é fundamentada num princípio chamado amor. Mas também a fé, ela é, sem dúvida, o crer. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, nós não iremos naturalmente nunca encontrar Jesus na eternidade para viver com Ele para sempre, se não for por fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E como alguém que não crê, pode crer. Simples. É como pegar em algo que não vê e acreditar que está. Eu não vejo o vento, posso ver o efeito do vento. Eu não vejo o ovo, a gema e a clara, porque existe a casca que o cobre, mas eu acredito que ele está lá. Acredito não só porque é normal estar, mas porque eu vou bater aquela casca
parti-la e vou encontrar o ovo, porque se é um ovo de galinha, de pato ou de outro animal, ele vai estar preenchido. Porquê? Porque a nossa experiência nos diz que é verdade. A fé, ela é algo que depois de tu conheceres a verdade, depois de teres um encontro com Jesus Cristo, tu vais ter, de facto, uma certeza. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. Na tradução revista e atualizada de Almeida, eu gosto ainda mais, que ele diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova, ou seja, a convicção de facto do que não se vê. Ora, ou seja, a revista atualizada, ela diz que é a certeza das coisas que se esperam. Quando eu tenho fé, tenho certeza. E a igreja, ela precisa de viver essa certeza. Os cristãos, os seguidores de Cristo. Muita gente diz que tem Jesus e que conhece Deus, mas não prova isso. E quando fala dele, fala sem certeza. Porquê? Porque não tem uma experiência absolutamente real com Deus. E eu queria que cada um de nós tivesse um entendimento nesta hora de como é importante nós entendermos este verso. Hoje vou falar de uma forma mais difícil de crer. Olha, quando olhamos para Ruth, que segue Noemi, o que é que nós encontramos em Ruth? Encontramos Ruth casada com o filho de Noemi, do qual o filho morreu, também morreu o marido de Noemi. Esta mulher que era uma seguidora apaixonada de Deus, pois a lei estava nela, os princípios de Deus estavam com ela, ela seguia Deus, embora à distância, era uma imigrante de terra estranha. Ela saiu das terras de Moab porque foi à procura de melhores dias, como tantos portugueses o fizeram e tantos estão fazendo, agora vindo ao nosso país. Note que Noemi, ela voltou para a sua terra natal, pobre, sem nada, sem filhos, e veio uma das duas noras com ela. Essa nora, a qual Noemi disse: podes ir embora para os teus deuses, porque eu não tenho mais nada para te dar. E Noemi, ela disse para, ou melhor, Ruth disse para Noemi: o teu Deus é o meu Deus. Onde tu fores eu irei. Onde tu morreres eu morrerei. Onde tu estiveres eu estarei. Porque o teu Deus passou a ser o meu Deus. Porquê é que não é a Ruth que tomou posse do Deus de Noemi? Porque, repara, não havia razões palpáveis de bênção de vida para que Ruth seguisse. Note que Ruth, ela perdeu, era viúva. Noemi também se tornou viúva. Ruth olhou para Noemi e viu uma mulher desfavorecida financeiramente. Pobre, sem nada. E voltava de mãos vazias para a sua terra. Porquê é que Ruth seguiu Noemi? Por uma razão simples. Porque Noemi, ela deu um testemunho magnífico sobre quem é o seu Deus. Noemi mostrou que Deus era um Deus que valia a pena ser fiel. Era um Deus que nós podíamos seguir com toda a paixão. Noemi conseguiu ser uma testemunha incrível de como Deus era real na sua vida. E nós, como igreja, o que é que nós estamos refletindo com a nossa fé? A nossa fé é com base num Deus de troca. Um Deus que nos dá milagres e o Deus que também permite a adversidade. Será que com a nossa adversidade nós conseguimos cativar os nossos semelhantes, a nossa família, os nossos amigos? Será que com a nossa adversidade as pessoas seguem Jesus por nossa causa? Que Deus estamos nós a ensinar? Nota o que aconteceu. Ruth depois foi muito abençoada. Veio a casar com um homem rico, um homem influente, passou a fazer parte da genealogia do próprio Senhor Jesus, mas nada disto estava programado. O futuro com Noemi não era risonho, porque quer o presente, quer o passado não correu bem. Mas uma coisa correu bem, foi o testemunho. Foi a forma como Noemi pôde falar de Deus. A sua fé foi altamente convincente. Não pelos benefícios, mas pela fidelidade. Pelo amor que ela falava de Deus. Meus amados, que o cristianismo que nós vivemos nos nossos dias,
o cristianismo da prosperidade, o cristianismo do Deus que é o nosso criado, que não está a levar a igreja à união, não está a levar a igreja ao amor do próximo, não está a levar a igreja a um testemunho eficaz. Por isso que a fé de muita gente está caindo por terra, porque não vê Deus a fazer milagres na sua vida e ainda vê a sua vida mal, só fala mal. Quando Noemi, não vendo Deus a fazer milagres no sentido patrimonial, físico, no sentido da bênção familiar, pois os filhos perderam-se, o marido perdeu-se. Que testemunho magnífico! Conseguiu ganhar uma vida, não pela prosperidade, não pelos benefícios de uma vida maravilhosa, mas pelo testemunho de um Deus que ela dava testemunho, que ela falava, que ele era amor, que ele valia a pena seguir. E Ruth pode seguir Noemi e Deus por causa desta mulher. Olha, outro caso é Jó. Podíamos falar de imensos casos. Jó era um homem que teve toda a riqueza e prosperidade, mas quando veio a miséria à sua vida, e quando falamos de miséria, nós falamos de algo que foi assustador. Olha, que eu não sei se eu suportaria aquilo que Jó suportou. E não vamos dizer que é uma fábula, não vamos dizer que é uma invenção humana. Vamos, irmãos, amigos, tu que nos estás a ouvir, Jó, ele mostrou que na sua fidelidade e a sua fé em Deus não tinha a ver com aquilo que Deus lhe deu, mas tinha a ver com uma experiência real que ele tinha com Deus. Um Deus que era benévolo, bom, maravilhoso. Um Deus que, olha, ele sabe porquê. Ele sabe porque é que me está a acontecer. E por causa do seu testemunho, os seus amigos foram beneficiados. Os seus amigos que chegaram a dizer coisas tristes para ele. A sua esposa que chegou a dizer, nega o teu Deus e morre. Ou isto é, anula a tua fé e morre. Porque só estás miserável, doente, perdeste o património, perdeste toda a tua riqueza, perdeste os teus amigos e a tua fama, a vergonha chegou à nossa casa, perdeste a tua completa saúde, perdeste a tua família, os teus filhos e filhas morreram todos. Nega teu Deus e morre. Mas Jó manteve-se firme. E quando Jó orou a Deus, o Deus mudou o seu cativeiro. Eu quero vos dizer nesta manhã, ou nesta hora que tu estejas a ver este vídeo, eu quero te dizer, não importa o que tem acontecido à tua vida, até nem importa se tens sido um bom ou mau cristão. O que importa é que tu entregues o teu coração a Jesus e digas, Deus, se tu realmente existes, muda a minha vida, muda a minha história, revela-te a mim. Eu, desde muito novo, que conheci Jesus. E isso não invalidou de caminhar por caminhos meio maus. Mas sempre que eu busquei Deus, Deus me ajudou. Eu quero dizer que, para a família Cir, graças a Deus por vós, pelo vosso amor, as vossas orações, a vossa fidelidade. É hora da igreja estar mais unida que nunca. É hora da igreja estar preparada para amar o próximo. É hora da igreja dar testemunho vivo de quem é Deus. Não é o Deus, o fazedor só de milagres, porque também faz. Mas eu quero vos dizer, é hora de revelar Deus através da nossa fé a quem nos rodeia. E Orém, o conselho de Orém, irá receber o maior avivamento de Deus, porque Deus está à procura da igreja, de um grupo de pessoas apaixonadas por Ele, para fazer a sua vontade. Por isso, meus queridos, eu podia falar de tanta coisa, do amor, podia falar do perdão, podia falar de tanta santificação da igreja, mas eu quero falar estes 4 pontos que são tão importantes. Tu que és teólogo, poderás dizer, podia dizer tantas coisas, pois podia, mas também podia dizer diferente. Eu quero te dizer, o amor de Deus, a união da igreja, o testemunho da igreja e a fé fará a diferença nos nossos dias. Um bem-aja para todos, vos amo. Eu, Pastor Paulo Ferreira, quero-vos desejar continuação de um tempo precioso e não esqueça que Jesus te ama de tal maneira que morreu por tua causa
e está disponível agora mesmo para te salvar. Ele não só morreu na cruz, ele ressuscitou dos mortos e ele está vivo, onde a fé cristã está fundamentada na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, nesta manhã, neste dia, eu quero te entregar, Jesus. Onde tiveres, dobra os teus joelhos, fecha os teus olhos e deixa Deus fazer algo grandioso na tua vida. Eu vou orar por ti. Fecha os teus olhos. Nosso Deus e Pai, eu quero entregar o teu povo em tuas mãos e rogar a tua intervenção sobre cada ouvinte, para que o teu Espírito possa trazer consciência daquilo que tu esperas de nós. Muitas vezes nós esperamos de Deus, mas esquecemos do que Deus espera de nós. Eu oro pelo perdão dos pecados de cada um dos que estão ouvindo esta meditação. Que o teu Espírito possa transformar, possa trazer cura, possa trazer libertação. Em nome do teu Filho Jesus, que haja coragem destes nossos ouvintes a receberem-te como Salvador. Eu oro em nome de Jesus de toda a sorte de bênção e a resposta vinda de Deus à sua necessidade possa ser presente agora mesmo. Em nome do teu Filho Jesus. Se quiseres contactar comigo através do Facebook, através do WhatsApp, o meu número no WhatsApp é o indicativo mais 351 ou 00351 93 773 1100. Também pelo nosso WhatsApp poderás contactar, pelo Facebook, Messenger, YouTube. Estamos nas várias redes sociais que estão ao vosso alcance. Eu estou pronto para vos aconselhar naquilo que vos irá fazer bem. Um bem-aja, um beijo no coração para todos.